obreiro Lucas. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram para ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com eles uns 400 homens. Fecha teus olhos, vamos orar a Deus. Pai, eu te louvo, Senhor, pela tua presença. Te louvo, Senhor, pela tua palavra. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, porque reconhecemos, Jesus, que tu és o nosso Deus. Reconhecemos que tu és o nosso Salvador. Reconhecemos que a obra da cruz nos conquistou, que tu nos comprou com um sangue precioso. Não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o teu sangue que tu nos comprou. E nesta manhã de Santa Ceia, Deus, nós viemos aqui para renovar a aliança. Tu dissera para ceiarmos até que tu venha. Senhor, e nós queremos cumprir, Pai, o teu mandamento. Meu Deus, eu oro para que a tua palavra, a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que traz o entendimento, a palavra que sara, que cura, que a tua palavra nesta manhã alcance cada pessoa que está aqui. E essa pessoa que entrou aqui, Deus, doente, essa pessoa que entrou aqui, Deus, aflita, essa pessoa que entrou aqui cansada, que ela receba um toque das tuas mãos em o nome de Jesus. Senhor, que no final desta ministração, cada um de nós estejamos mais próximos de ti. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diga glória a Deus. Vamos tomar o teu assento. Glória a Jesus. Bom é estar na casa do Senhor. Irmãos, a palavra que eu li fala de Davi, uma história gloriosa, de vitória, de transformação. Davi foi um homem jovem que foi escolhido por Deus. Ele teve um chamado. Agora, quando a gente fala em chamado, preste atenção, quando a gente fala em chamado, há três coisas que precisamos entender. Primeiro, a pessoa é chamada. Chamada por quem? Por Deus. Deus chama. A pessoa é chamada por Deus. A pessoa é chamada para ser um pastor, a pessoa é chamada para ser um obreiro, a pessoa é chamada para servir, a pessoa é chamada para abençoar financeiramente, a pessoa é chamada. Primeiro ponto, a pessoa é chamada por Deus. Segundo ponto, a pessoa recebe uma confirmação profética. Isto é, o profeta vai vir e vai ungir. Todos os homens que foram chamados na Bíblia foram ungidos, foram escolhidos por Deus e ungidos pelo profeta. E hoje não mudou, é a mesma coisa. E o terceiro ponto, aquele que foi chamado, ele é confirmado pelo povo. O povo tem que confirmar, o povo tem que olhar e dizer: realmente essa pessoa tem chamado, realmente essa pessoa recebeu uma unção profética, realmente essa pessoa foi chamada por Deus. A confirmação do povo. Como é que nós somos confirmados? Como é que nós somos confirmados? Não é por palavras. Eu quero que você entenda uma coisa nessa manhã. Atitudes e exemplos são mais poderosos que palavras. Você quer ganhar alguém? É com atitude e com exemplo. Não é com palavras. Atitude e exemplo tem muito mais poder do que palavras. Então Davi, ele foi escolhido por Deus. Mas foi escolhido para quê? Para ser rei. Ele foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei sobre toda Israel. A visão de Deus era Davi rei sobre todo Israel. Mas tinha passos que Davi teria que dar, dimensões espirituais que Davi teria que alcançar, degraus
que ele teria que subir. Agora o rei era Saul, também chamado por Deus, também confirmado com a unção do profeta, e na época também aceito pelo povo. Mas Saul pecou contra Deus, fez escolhas erradas. Então, quando uma pessoa faz escolha errada, vem a consequência. Davi agora era rei, sem trono ainda. Saul era um rei com trono, mas não era rei mais. Não tinha mais a unção. Deus tirou aquilo que deu. Deus tirou a unção. Deus disse para Samuel, ele não é mais rei. Ele não é mais. Ah, Senhor, mas ele ainda está no trono, né? Mas ele não tem mais a minha unção. Eu não falo mais com ele. E a Bíblia diz que Deus não falava mais com Saul, nem pelos profetas. Não falava com Davi com a sua palavra, e nem usava profeta para falar com Saul. Saul perdeu completamente a unção, embora ainda estivesse no trono. Embora as pessoas olhassem e diziam, ele é o rei de Israel. Mas no mundo espiritual ele não tinha nada mais. Deus tirou tudo que deu para ele. A coisa mais preciosa que a pessoa tem é a unção que Deus dá. Ele perdeu tudo. E veio uma situação tão desesperada, tão terrível na vida de Saul, que ele acabou se suicidando. Ele disse, olha, Deus não fala mais comigo, nem pelos profetas, Deus não fala mais. E ele acabou se suicidando. Mas antes disso ele começou a perseguir Davi. Por que ele perseguia Davi? Por inveja, por ciúme. Porque Deus levantou Davi, Davi matou o gigante. As pessoas começaram a perceber que Davi tinha uma unção de Deus, e ele começou a perseguir Davi. Ele era o rei, ele tinha todo o exército trabalhando para ele. E a Bíblia diz que Davi teve que fugir. E é que começa a nossa história. Diz que ele se retirou e foi para uma caverna de Adulão. Adulão era uma cidade, e essa cidade tinha muitas cavernas, e eram cavernas enormes. Não existe caverna que nós nem imaginamos o tamanho dessas cavernas que existem. E Davi foi para aquela caverna, fugindo do rei que queria matá-lo. E agora Davi está numa caverna. E diz que a família de Davi ficou sabendo que Davi estava na caverna. E diz que o pai de Davi, a casa do pai de Davi, toda a família de Davi foi para a caverna também, junto com Davi. Então agora está toda a família de Davi ali. A família que um dia desprezava Davi. Jessé que um dia nem chamou Davi para passar na frente do profeta. Não, mas agora eles reconheciam que Davi tinha a unção de Deus. Eles reconheciam aquela unção que Davi tinha recebido, e eles foram para a caverna com Davi. Deixaram tudo que eles tinham e foram para a caverna com Davi. Agora Davi está ali, sua família está junto. Sua família se fez fugitiva também, e eles estão na caverna. Mas Deus tinha o quê? Um propósito na vida de Davi, que era reinar sobre todo Israel. Para isso Deus ungiu. E a Bíblia diz que começaram a se ajuntar Davi pessoas, mas não eram pessoas qualquer. A Bíblia faz questão de mostrar a situação das pessoas que se ajuntaram a Davi. Pessoas que se achavam em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. Pessoas que para a sociedade não tinham valor algum. Pessoas que deviam para o governo e não tinham como pagar. Pessoas que eram humilhadas, pessoas que eram desprezadas. E eles ficaram sabendo que Davi estava na caverna, e eles começaram a ir para lá. Quando a gente lê isso, parece assim: se ajuntou a eles 400 homens. Parece que chegaram os 400 de vez. Não, foi um. E eles foram com a família. Para tomar a Bíblia não diz. Não, diz lá diante disso. Eles estavam com a família. Porque a Bíblia não citava mulheres naquele dia. Então, chegou o primeiro. Entrou na caverna. Eu queria
Todos eles sabiam quem era Davi, aquele que tinha matado Golias, o gigante. E eles chegaram lá. Olha, rei, eu quero ficar aqui também. Quem aqui já foi fazer uma entrevista de emprego? Alguém já foi aí? É um negócio chato, não é? Eles querem saber onde tu já trabalhou antes. Tá, mas ficou só 2 meses lá. O que houve que tu saiu? Não é assim? É um negócio constrangedor. Entrevista de emprego. Davi não foi aceitando. Tá, mas quem tu é? Ah, eu sou o fulano. Mas como é que está a tua vida? Pois é, eu estou num aperto. Estou endividado. Estou indignado, amargurado, espírito rancoroso. Estou mal. Qualquer empresa diria, não serve. Não é assim? Não serve. Serve. Mas Davi disse, entra. No outro dia veio outro. Fiquei sabendo que o meu amigo veio para cá, eu quero ficar aqui na caverna também. Entrevista de novo. Como é que tu está? Aperto, endividado, espírito desgostoso. Todo mundo assim, 400 homens em aperto. Quando a Bíblia fala isso, significa que eles eram desprezados na sociedade. Eles tiveram que levar a família, porque senão eles vendiam os filhos deles. Alguém tinha que pagar a dívida. E eles foram todos para a caverna. Agora eles estão ali com Davi. Davi não era um homem qualquer. Diga assim, olha para os outros, Davi não era um homem qualquer. Como é que tu sabe que uma pessoa não é um homem qualquer? Nós vamos ensinar muito sobre isso no seminário. Como é que tu sabe? Porque ele tinha uma unção, ele tinha um chamado e ele tinha uma missão. Davi, ele não era um homem qualquer. E ele sabia. E agora aqueles homens estão lá com Davi. Qual era o treinamento dele? Eu não sei. O que Davi falava para eles? Eu não sei. Só que Davi tinha uma unção poderosa, que era uma unção de valentia. Davi era valente. Por que ele era valente? Porque o Espírito de Deus estava nele. Ele tinha uma unção especial de valentia. E quando uma pessoa se aproxima de alguém que tem uma unção especial, quando alguém anda com uma pessoa que tem uma unção especial, aquela unção será derramada sobre essa pessoa também. É isso que a Bíblia diz, que o óleo descia pela barba de Arão. Aí está significando que a unção de Arão ia alcançar todos os sacerdotes que andavam com ele. Agora então, diz que Davi se fez capitão. Outras traduções dizem que ele se fez chefe. Davi era o chefe deles agora. Um exército de homens que não valiam nada para a sociedade. Mas ele estava agora andando com alguém que tinha uma unção de valentia. Estava andando com Davi. E a Bíblia começa a mostrar que esses homens que estavam nessa situação começaram a ser transformados pelo simples fato de andar com Davi. E a Bíblia diz que Davi, antes de ser ungido rei, ele já tinha o Espírito de Deus, que ele buscou a presença de Deus. E diz a Bíblia que um dia um leão veio para matar as ovelhas do pai que Davi cuidava, e Davi foi e matou o leão. Davi matou leão. Davi matava leões. E a Bíblia diz que um desses 400 que estava na caverna com Davi, ele recebeu aquela unção de valentia de Davi. A Bíblia diz que ele matou 2 leões. E um dia Davi queria tomar água numa caverna, e lá dentro daquela caverna tinha um leão. Aquele homem entrou lá e matou o leão e trouxe água. Significa o quê? Que ele recebeu a unção de valentia. Ele matou leões. Davi matou leão. Ele matou leão também. Eu quero dizer para você, nesta manhã, um
uma unção de valentia vai ser derramada em toda a tua vida. E quando o leão vier, você vai derrotar o leão, você vai matar o leão, porque é uma unção sendo derramada nessa manhã. Matou o leão. Todo mundo sabe que Davi matou o gigante Golias. Davi matou o gigante Golias. E a Bíblia conta que um desses 400 que andavam com Davi receberam a unção de valentia. A Bíblia diz que teve um deles que matou um gigante que era irmão de Golias, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Ele foi lá e matou o gigante. Davi matou o gigante. Mas um daqueles homens recebeu a unção de valentia e ele foi lá também e matou o gigante. Vários homens de Davi mataram gigantes como Davi matou. Eu quero dizer nesta manhã, há uma unção de valentia para ser derramada sobre a tua vida, para matar o gigante que se levantou sobre você. O gigante pode ter vindo em forma de uma doença, o gigante pode ter vindo em forma de uma dívida, o gigante pode ter vindo de qualquer forma, mas nesta manhã a unção de valentia está sendo derramada sobre você. Quem acredita, levante a mão e receba. Eu profetizo nesta manhã sobre a tua vida, que desce sobre você a unção de valentia. O gigante que se levantou contra você vai ser destruído, vai ser morto em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Mata ele, pega pela fé da profecia e começa a matar esse gigante hoje. Começa a dizer: doença, sai do meu corpo, câncer, sai do meu corpo, doença nas costas, sai do meu corpo, doença do meu sangue, sai do meu corpo, doença, sai, 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 sai em nome de Jesus. Unção de valentia. Homens que não valiam nada, homens que não valiam nada, agora não eram mais os mesmos homens, por causa de Davi. Receberam de Davi. Davi tinha algo para dar, uma unção de valentia. E ele está na caverna. A caverna é aquele lugar onde nós somos treinados. Caverna é lugar de treinamento. Deus não quer que ele fique na caverna sempre, mas tem que acreditar. O que não morreu na vida desses homens? A situação deles era terrível, mas não morreu no coração deles a esperança. Eles acreditavam que algo podia mudar, alguma coisa teria que acontecer na vida deles. Eles estavam fortes, tinham aperto, endividado, tinham mais nada. Eles acreditaram que algo tinha que mudar. Não, as coisas mudam em quem acredita. Quem acredita? Davi acreditou quando ele recebeu a unção. Rei de Israel. Ele não era aceito nem na casa dele. Ele era desprezado na casa dele. E agora o profeta unge diz que será rei de toda Israel. Ele acreditou. Irmão, só vê a bênção quem acredita. Eu quero dizer para você, já falei para algum, Manancial de Milagres será a maior igreja da Santa Isabel. Maior igreja da Santa Isabel será. Estamos trabalhando para isso. No mês de março, preste atenção, já falei com algum, mês de março, nós queremos 10 novas pessoas aqui. Depois no mês de abril, mais 10. Então você, a partir de hoje, está convocado a trazer mais uma pessoa para Jesus. Eu preciso de 10 valentes. Como é que Deus levante mais? Eu preciso de 10. Que traga uma nova pessoa nesse mês. Seremos a maior igreja da Santa Isabel. Não estamos competindo com ninguém, não. Mas Deus deu uma visão. E eu quero dizer mais para você. Só vai ver quem acreditar. Tem gente que daqui no final do ano vai dizer: puxa vida, por que eu saí? Por que eu não acreditei? Irmão, o que Deus mostrou para mim? Ô, rabaxarabá, que eu vou quebrar a tua parede.
Eu estou vendo que eu vou ter que quebrar essa parede. E que a igreja vai se estender para lá. Amém, Senhor. Onde é que vai morar, pastor? Deus sabe. Vamos estender para lá essa igreja. Que não vai caber gente aqui. Não vai caber aqui. Agora tem que ter os valentes. Aqueles que acreditam na visão. Eu tenho, em nome de Jesus, eu digo isso, uma unção de fé. E quem andar comigo vai receber essa unção. Amém. Irmão, eu construí isso aqui com as minhas mãos, ó, com essas mãos. Sozinho. Só um rapaz que só sabia fazer massa. Glória a Deus pela vida dele, está na glória com Jesus. Que vinha bêbado para me ajudar. Nunca tinha sentado um tijolo na minha vida. Nunca tinha sentado um tijolo. O nível dessa igreja era o nível da rua lá. Eu e ele aterramos tudo isso aqui com um carrinho de mão. E eu comecei a perguntar para os pedreiros, não tinha dinheiro para construir. Escuta, como é que se faz para sentar pedra? Aí o pedreiro dizia, olha, assim, assim, assim. Aí eu pensava, bom, eu não sei fazer. Reto não vai sair. Se você olhar aquela parede ali, ó, ela faz assim, ó. Uma vez um pastor amigo meu veio aqui, olhou, ele era pedreiro, pastor, não é para nós perguntar uma coisa, não. Quem é que construiu essa parede ali? Ele disse, isso aí foi um pedreiro sensacional. Isso aí é arquitetura moderna, parede em curva. Parede em curva. E fomos fazendo. Aí eu perguntava, tá, como é que se faz ferragem para botar, fazer coluna? Aí me lembro que o pedreiro mora até hoje ali, onde ele passou aqui. Ele disse, não, ferragem é assim, antes não tinha como comprar pronta que nem hoje, tinha que fazer. Ele me ensinou, mas fazia ferragem, eu fiz. Aí eu pensei, bom, já que eu não sei fazer direito, eu vou fazer um negócio firme. Irmão, tem 4 colunas em cada parede aqui, enchi de coluna, de cair não vai. Enchi de coluna de ferro. Aqui tem 4 piadas de pedra, 3 para baixo e 1 para cima. Enchi, alicerce firme. Não tinha um tostão nem para fazer um banheiro. Comecei a escrever cartas, Deus me deu a visão. Comecei a escrever cartas. E falava meus conhecidos, pastores amigos, digo, olha, Deus me deu uma visão, Deus me deu um chamado agora, depois de 30 anos, Deus me deu um ministério, e eu vou construir uma igreja. Se você puder me ajudar, você pode comprar ali na loja da Lima, tem o endereço da Lima, Madeira Lima, e manda para o endereço tal que era aqui. Irmão, tinha dia que chegava 3 caminhões aqui, construído, com as minhas mãos. Porque Deus me deu uma unção de fé. Eu aprendi essa unção de fé no ministério que eu comecei. Era um ministério de fé. Então, quando eu digo que essa igreja vai ser a maior da Santa Isabel, eu sei o que eu estou dizendo, porque Deus disse, e eu vou quebrar essa parede em nome de Jesus, e aquele que crê verá. Para a glória e honra do Senhor Jesus, Deus vai levantar valentes neste lugar. E vai começar com um seminário valente. Irmão, tu quer tua vida transformada? Vem para esse seminário. Ah, pastor, mas quarta, né? Tá bom, o problema é teu. Vai ter próximo. Valente. Quem quer entrar numa dimensão maior? Quem quer experimentar o sobrenatural de Deus? Você vai ouvir coisas que você nunca ouviu, aprender coisas que você nunca aprendeu. Você vai receber um som que você nem imagina que tem. Seminário. Eu não estou preocupado com números. Eu quero os valentes. Eu quero os valentes. Aquele que quer uma nova dimensão. Nem um tostão será cobrado. Nada. Agora aqueles homens não eram mais os mesmos. 400 homens da caverna que não eram mais os mesmos. Agora estava na hora deles saírem da caverna. Tem gente que passa a vida toda na caverna, irmão. Por quê? Porque nunca foi transformado, nunca teve uma revelação, nunca recebeu uma unção. Por que não recebeu uma unção? Porque anda com as pessoas erradas, anda com os líderes errados, que não tem visão, que não tem chamado e não recebe nada. Agora aqueles homens estão guerreiros, não são mais homens em aperto, não são mais homens endividados,
Não são mais homens desgostosos. Era um homem que matavam leões, matavam gigantes. O pastor Wagner pregou sobre um deles aqui, há um mês atrás, que protegeu um campo de ervilha. Lembra que ele pregou aqui? Era um dos 400. Um dos que entraram para a caverna em aperto, endividado e desgostoso. E agora está na hora de sair. Está na hora de se cumprir aquilo que Deus tinha para Davi. Irmão, Deus tem coisa para se cumprir na tua vida. Mas está na hora de você sair da caverna. Mas Deus só vai te tirar da caverna quando você entender essas coisas que eu estou te falando. Agora chegou a hora. Chegaram os homens da cidade de Hebrom. Chegaram lá e disseram: olha, nós queremos que Davi seja o nosso rei. Queremos que Davi venha reinar sobre nós. Aí os soldados ouviram aquilo e foram lá falar com Davi: ó, Davi, tem uns homens aí de Hebrom, querem que tu vá lá reinar sobre Hebrom. Aí Davi: tá bom. Para eles, nós vamos. Estava na hora de sair da caverna. Davi agora ia ser rei, não da caverna, mas da cidade de Hebrom. O plano era todo Israel. Davi chega na cidade. A Bíblia não mostra a chegada, mas os historiadores contam como foi. Davi chamou os 400. Está na hora de nós sairmos da caverna. Irmão, está na hora do manancial de milagre sair da caverna. Os leões estão lá fora, os gigantes estão lá fora, mas há uma unção para matar leões e gigantes. Está na hora de sair. Davi fala aos 400: olha, vamos sair da caverna. Vou assumir rei de Hebrom. Olha, como é que nós vamos fazer? Um rei não entra de qualquer maneira na cidade. Lembra quando Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumentinho? Ele era o rei dos reis. E a Bíblia diz que o povo fez um cortejo com palmas, com flores, e saudavam: bem-vindo rei, bem-vindo rei. Jesus era o rei. Ele não entrou de qualquer maneira. Ele entrou num jumentinho novo. Ninguém tinha montado aquele jumentinho. Se fosse hoje assim, Jesus entraria com uma Ferrari, né? Tem um carro melhor aí, né? Jumentinho novo. Foi saudado como rei, uma procissão do rei. Davi reúne os parentes e tudo bem, vamos entrar lá, vamos assumir lá. É o seguinte: 100 de vocês vão à minha direita, outros 100 vão à minha esquerda, outros 100 vão na retaguarda, outros 100 vão na minha frente, eu vou no meio. E agora entra na cidade de Hebrom. Os 400 homens com Davi. Davi no meio, aqueles homens marchando. Já viu como é que o rei anda? Irmão, já viu como é que um rei anda? Você já observou? Você que vê filme, eu gosto de ver filme para observar. Já viu como é que o rei anda nos filmes? O rei não anda assim, irmão. Quem anda assim é os endividados, os que estão em aperto, o espírito desgostoso. Não, rei anda assim, ó. Não é assim que o rei anda? Eles montam no cavalo, parece que estão cheirando alguma coisa lá em cima. Rei anda assim, cabeça erguida. E agora vem os 400 que saíram da cidade fugindo. Davi: ei, levanta a cabeça, homem. Mas Senhor, ele nos conhece aqui. Conheciam. Hoje não conhecem quem vocês são. Eu quero dizer para você: pessoas que te conhecem vão se assombrar daqui a um dia. Quando te verem. E esses 400, cabeça erguida, soldado, Davi no meio. Troca a trombeta, que era costume quando o rei chegava. Troca a trombeta. E agora entra aqueles 400. Pessoas olhavam: mas peraí, aquele lá não é o fulano que fugiu porque devia? Não era aquele que estava em grande aperto, estava numa desgraça total? Como é que agora ele está chegando aqui dessa maneira? Não,
E aquele outro lá também, olha lá o outro lá também, olha lá o outro também, olha lá o outro também. O Espírito de Deus manda te dizer: pessoas que te viam cabisbaixo, pessoas que te desprezaram, pessoas que te humilharam, você vai receber uma unção poderosa e eles vão ver a tua vitória, eles terão que glorificar o Deus de Israel que te levantou. 400 agora, toda a cidade vendo aqueles homens que tiveram que fugir em derrota, vida destruída, entrando agora em vitória. Não é isso que Deus quer fazer na nossa vida, irmão. Ele nos treina na caverna, para que quando a gente sair da caverna, o nome dele seja glorificado na nossa vida. Deus quer ser glorificado na tua vida. Mas para isso você tem que receber algo que vem do alto, algo que vem de Deus, um poder sobrenatural sobre a tua vida, para derrotar os gigantes, para derrotar os leões, para andar de cabeça erguida e as pessoas olharem e dizer: essa é uma mulher de Deus. Ah, mas não era fulano, eu conheci ela antes. Você conheceu antes. Eles conheciam os 400 antes. Aqueles 400 que estavam entrando agora não eram mais os mesmos de antes. Era agora soldado, era um homem de vitória, era um homem valente, era o exército do rei Davi. Sabe, tem gente, eu estava vendo a história de um esquadrão de elite dos Estados Unidos que prenderam Maduro e que mataram ontem o homem mais perverso do mundo do Irã. Foi morto ontem, ele e todos os líderes dele. O homem recebendo as homenagens à honraria do presidente, o que prendeu Maduro. Ele, o braço dele cheio de faixas, assim. Cada faixa representava uma missão que ele foi vitorioso. Ele levou 3 tiros quando foi prender Maduro. Ele estava pilotando o helicóptero, 3 tiros na perna. Ele estava com uma bengala, 3 tiros na perna. Mesmo assim, ele pousou o helicóptero e prendeu Maduro. Estava lá, presidente dos Estados Unidos, honrando para todo mundo aquele homem. Sabe, irmão? É isso que Deus quer fazer com a nossa vida. É isso que Deus quer fazer. Sabe, mas pastor, eu estou mal, estou endividado, estou em desgosto, estou em aperto. Está, mas não vai ficar. Está no momento, irmão, mas não vai ficar. Anda com quem tem fé, irmão. Anda com quem tem uma visão de Deus. Não te põe debaixo da autoridade de quem não tem para te dar. O que a pessoa tem, o que o líder tem, é o que vai ser derramado na tua vida. O que ele tem é o que vai ser derramado. Se ele é falcatrua, unção de falcatrua na vida da pessoa. Se ele é adulto, unção de adultério na vida da pessoa. Se ele é rebelde, unção de rebelde naqueles que estão com ele. A unção que está no líder é que desce. Davi, unção de valentia. Unção de rei. Unção de glória. Pessoas tinham que se curvar diante dele por causa do Deus que estava na vida dele. Toda a família dele, que desprezavam Davi, só servia para cuidar lá das ovelhinhas, nem podia sentar na mesa com o pai e com os irmãos do Davi, que ele era bastardo. Eu ensinei como bastardia aqui. Ele era bastardo, não podia nem sentar na mesa. Agora não, ele não é mais o mesmo Davi, ele recebeu unção. Agora toda a casa do pai foi para a caverna com ele. O próprio pai reconheceu que aquele menino não era mais um simples menino, ele recebeu a unção do profeta, ele foi chamado por Deus, foi confirmado com a unção do profeta, e agora estava sendo reconhecido, primeiro por 400 homens, depois por toda Israel. Davi é considerado o maior rei da história de Israel. Davi. E todos que andaram com ele. A Bíblia conta que um sobrinho, quem tem sobrinho aqui? Levante a mão.
A Bíblia conta que um sobrinho de Davi, um sobrinho, porque toda a casa foi ter com ele. Um sobrinho de Davi chamado Jonas, um sobrinho, sozinho, matou centenas de inimigos. Diz que ele pegou uma espada, e com uma espada na mão, diz que a espada se grudou na mão dele. O poder de Deus fez a espada se grudar na mão dele, e ele com uma espada que não caía da mão de jeito nenhum, ele matou todos os inimigos. O sobrinho de Davi. Sobrinho de Davi. Bom, isso é a unção que é derramada. Quer que eu te conte uma coisa? Eu fiz um cursinho rapidinho aqui com os pastores sobre libertação, e nós vamos falar muito sobre isso no decorrer do seminário. Pessoas que nunca expulsaram demônios aqui. A Paula expulsou demônio por telefone no outro dia. Paula veio aqui feliz, expulsou por telefone, irmão. Orou e manifestou no cara endemoniado lá por telefone. Unção, irmão. Unção que é recebida onde? Da minha vida, porque Deus me ungiu. E quem anda comigo vai receber essa unção para libertar os cativos, para fazer coisas extraordinárias. Esse ano, irmão, será o ano da vitória para todos aqueles que acreditarem. Será o ano de vitória. Tem gente que não vai acreditar. Tem gente que não vai acreditar e não vai ver, só vai saber depois. Só vai saber depois. Mas tem gente no nosso meio que vai matar leões, vai matar gigantes. Sabe esse gigante que aterroriza a tua vida, que não te deixa tu ir para frente? Você vai matar esse gigante. É você que vai matar, porque Deus vai te dar graça, unção, que você vai matar esse gigante. Não te importa, não sei que forma ele se apresenta para ti, mas vai te matar, vai matar. Irmão, os gigantes, eles sabem quem tem unção. Eles sabem. Quando Davi, o menininho, com uma funda, uma pedrinha, se aproximou do gigante Golias para guerrear, Golias, um homem de 6 metros, mais alto que essa parede, com um escudeiro na frente, ninguém ousava desafiar ele. 40 dias ele se apresentava. Não tem homem aí, Israel, não tem um soldado aí para me enfrentar, ninguém, todo mundo tinha medo, só de olhar para o gigante. E agora chega Davi e diz: eu vou matar esse gigante. Quem é ele para insultar o exército de Deus? Davi sabia que tinha um espírito de valentia. Davi sabia que ele falou: eu vou matar gigante, eu vou matar leão, eu matei urso, o Espírito de Deus vem sobre mim, eu matei leão, eu matei urso, eu vou matar esse gigante. E agora se apresenta o gigante. Olha, menino, 17 anos, uma funda na mão. Só que o gigante era um demônio. Quando o gigante olhou para Davi, ele não olhou para um qualquer. Ele não viu aquele corpinho frágil, aquela fundinha frágil. Não, ele viu o espiritual. Ei, o demônio deve ter soprado para ele. Ei, ó, Golias, esse aí não é um qualquer. Ó, Golias, esse aí é de Deus. Golias, esse aí tem unção de valentia. O demônio sopraram no ouvido dele, e Golias olhou e temeu. Ficou com medo. Sabe o que Golias fez? Você lê na Bíblia lá. Ele invocou os deuses dele, por causa do menininho. Que os deuses, esse e aquilo, eu vou te matar, ou isso, ou aquilo. Ele invocou os deuses dele, porque ele sabia que ele só não ia matar Golias. Ele temeu, porque ele viu o quê? Uma unção. É essa unção que Deus vai derramar sobre a tua vida no seminário. É essa unção. O mal vai olhar na tua vida e vai dizer: pá, não dá. Não dá. Vamos deixar isso de lado, que isso aí não dá. Homens que foram transformados, foram lapidados dentro da caverna para vencer lá fora. Para vencer lá fora.
E eu vou preparar seminário valente aqui neste ano. Você tem que começar a dar os passos. Primeiro passo, você tem que trazer uma pessoa no meio de mar. 10 novas pessoas aqui no meio do mar. Vai ser a confirmação que você será um dos valentes. Você tem que acreditar. Você não pode perder a esperança. Não importa o que aconteceu contigo. Você não pode perder. Esses daí não perderam a esperança. Eles querem saber de uma coisa? Vamos se juntar lá com aquele que matou o gigante. Mas onde é que ele está? Está na caverna. Então vamos para lá. Vamos ficar com ele, com aquele que mata gigantes. E quando saíram para reinar junto com Davi. Porque acreditaram, não desanimaram, não desistiram, não desistem. Está difícil agora? Agora. Mas vai passar. Em nome de Jesus vai passar. Fica em pé. Em nome do Senhor Jesus. Hoje é uma manhã de ceia. Domingo, irmão, será algo muito forte aqui no lugar. Você não pode perder. Desmarca qualquer compromisso. O diabo vai fazer de tudo para você não vir. O diabo faz de tudo para pessoas não virem na ceia. As pessoas não percebem, mas o diabo faz de tudo. E muitos não conseguem vir mesmo. O diabo vai fazer de tudo para você não estar aqui. Porque ele sabe o que vai acontecer. Ele não sabe o que vai acontecer. Mas ele sabe que quando a igreja profetiza, acontece. Pessoas vão ser curadas, sabe? Não importa que doença é. Ei, eu não vou estar aqui sozinho, não. Ei, eu não vou estar sozinho aqui domingo, não. Eu vou estar com o Pai. Eu vou estar com o meu Salvador Jesus. Eu vou estar com o Espírito Santo. E o meu anjo, o anjo deste ministério, vai estar aqui. E quando eu ordenar que ele toque na tua enfermidade, ele vai te curar. Quando eu ordenar que ele te liberte, ele vai te libertar. Então, não deixa nada te impedir de estar aqui domingo. Nós temos os convites aqui. Depois a apóstola vai dar os convites para você trazer mais uma pessoa. Alguém que você conhece que está sofrendo, traga. Acredite. Faça como os 400. Acredite que vai mudar. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Hoje é manhã de ceia. Ceia é renovar a aliança. Então hoje você pode renovar a tua aliança. Um mês ficou para trás. Um mês está começando. Renova a tua aliança de Deus. Eu vou ser fiel. Eu vou honrar minhas palavras que eu proferi. Eu vou honrar. Perdoa meus pecados que eu cometi no mês que passou. Fala para ele: Deus, me dá um mês de março, de vitória, de alegria. Já diz para Deus: Deus, eu quero estar aqui domingo. Deus, eu quero fazer um seminário. Eu quero, Deus, entrar numa nova dimensão de fé. Fala com ele. Enquanto eu vou orar pelos elementos da ceia, você fala com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pelos elementos da ceia. Eu oro, Deus, pelo pão, Deus, que simboliza o teu corpo que foi moído, machucado ali na cruz do Calvário, por amor de nós. Que ao comer esse pão, Deus, oh Deus, as pessoas sejam renovadas. Eu oro pelo líquido, Deus, o teu sangue derramado, o sangue da nova aliança. Que a nova aliança que será feita nesta manhã seja aceita por ti, Senhor. Que esse líquido agora passe a ser um líquido espiritual, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora é o momento de você falar com Deus. Não quem é que pode tomar ceia? Todos que quiserem. Todos. Agora a Bíblia diz o seguinte: que quem tomar a ceia de maneira indigna será réu. O que é maneira indigna? A pessoa não quer mudar de vida. Tem gente que não quer, irmão. Nós temos um domingo aqui com uma moça veio aqui, a Rosane pôs a mão sobre ela, e ela estava desviada. A outra disse: quer reconciliar com Deus? Ela não quer. Não quer, eu não quero. Entendeu? Não quer. Agora, se você quer uma mudança na tua vida, mas pastor, eu quero, mas eu não consigo. Irmão, eu sei que tem coisas que a gente não consegue. Porque se a gente conseguisse, a gente não precisava de Jesus. Se a gente conseguisse tudo que a gente quisesse, vencesse todas as nossas lutas, nossas emoções, a gente não precisava de Jesus. A gente tem Jesus veio porque tem coisas que nós sozinhos não conseguimos vencer. Então sabe aquilo que você não consegue vencer? Fala para Jesus agora, diga: Jesus, eu quero, Senhor. Mas tu me conhece, Ele te conhece. Tu sabe da minha fraqueza. Isso é mais forte que eu, Senhor. Eu digo hoje que não vou fazer, mas amanhã eu faço. Pede para Ele, diga: hoje, Senhor, me derrama uma unção especial para mim vencer esse gigante na minha vida. É o momento de você falar com Deus.
e você pode tocar na ceia. Confessa as suas fraquezas. Diz para Ele que você quer mudar. E você pode tocar na ceia. Pai, eu oro, Deus, por cada pessoa que está aqui. Senhor, eu abençoo a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode estar saindo.